Boa noite, amigos, amigas. Gratidão por mais esse encontro nosso aqui do nosso querido Cantinho de Jesus, do nosso tratamento de saúde. Agradecemos sempre esse nosso Pai de amor e bondade por nos propiciar esse encontro nessa casa, que a gente possa saborear tudo que eles têm para nos oferecer, que a gente possa realmente estar desejoso de fazer a nossa transformação. Nós vamos falar do livro Laços de Afeto, Caminhos do Amor na Convivência, psicografia do Vanderlei de Oliveira, ditado pela irmã Stufo. A lição de hoje é a primeira da segunda parte, Caminhos do Amor na Convivência. E ele vai tratar, assim, essa questão da humanização na seara espírita. Confesso aos amigos que, estudando a lição, eu fiquei meio assustado com a proposta que as casas espíritas já deveriam estar praticando, na sua habitualidade. Meus amigos, durante a leitura e os comentários, a gente vai perceber o quanto que a gente ainda precisa ajustar na nossa caminhada. Bons ajustes. E a irmã, ela nos provoca a ter um olhar diferente, Ela pega um item lá do Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350, abre aspas: a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. E ela começa a comentar essa fala. Expositores inspirados que sensibilizam mentes e corações derrapam, impacientes e raivosos em pequenos incidentes de imprudência no trânsito das vias públicas, 5 minutos depois de deixar a tribuna espírita. Ela está falando de mim aqui, viu, gente? 5 minutos depois de deixar a tribuna espírita, a minha forma de pilotar a moto já não é mais de acordo com os ensinamentos que a gente tem. É uma provocação para a gente, para considerarmos os momentos que a gente altera a nossa forma de agir. Lemos, estudamos, convivemos e na prática diária a gente costuma esquecer os nossos saberes cristãos. E ela continua dizendo: sorrisos, abraços festivos, alegria e afeto efusivos dos encontros doutrinários arrefecem-se inesperada e incompreensivelmente, alguns poucos minutos depois, quando ficamos a sós com as mesmas pessoas antes entusiasmadas. Lidadores valorosos embrenham-se no cipoal de suas folhas de vivências doutrinárias, alienando-se do contato salutar e espontâneo, aguardando dos outros o aceno de idolatria ou de cordialidade que todos lhe devem, segundo sua interpretação, ante o pedestal de experiências, enquanto tal colaborador muitas vezes não encontra motivação para emitir um essencial bom dia ao despertar-se nos ambientes sociais com alguém de seu agrupamento. Pais distribuem alimentos e carinho aos sofredores sociais em magnífica pose de caridosos. No entanto, meia hora depois, no lar, são impotentes para beijar os seus próprios filhos com ternura. Tais atitudes que integram o cotidiano de muitos de nós, os espiritistas, merecem uma avaliação oportuna. Então, primeiro ela dá algumas situações e nos convida a fazer uma avaliação. Tenho feito assim? Tenho vivido assim? Tenho agido assim?
no meu cotidiano familiar, no meu cotidiano do trabalho, há separação entre um ambiente e outro. Lembrando de uma fala de Emmanuel, no livro Pão Nosso, se não me falha a memória, que ele fala que para o Cristo não há distinção entre o templo e a oficina. É uma fala que me constrange muito. A gente mudar de atitude em determinados ambientes. Aqui eu sou espírita, aqui eu não preciso ser. Esse é o momento de ser, esse é o momento de não ser. E Emmanuel chama a atenção para essa distinção que fazemos e que Jesus não faz. O tempo todo devemos ser cristãos. O tempo todo devemos viver, pensar de acordo com os conhecimentos da ciência espírita que temos. E ela continua dizendo que almas mais sensíveis, perante esse episódio de repentina transformação da postura afetiva, não conseguindo entender suas causas, atribuem à hipocrisia, incoerência e deseducação esse fenômeno comportamental. E aí eu lembro que a gente fazendo um curso de evangelização, e aí o comentário era que os pais não traziam as crianças para a evangelização na casa. E aí o comentário foi que se obriga a criança a buscar a educação escolar, que tem que ir, obriga, acorda cedo, todo aquele compromisso, mas para as questões espíritas, para a questão do evangelho, deixam a criança em casa. E o companheiro virou e falou assim: mas na hora do banquete, na hora da melhor parte da semana, do dia, exclui-se as crianças desse convívio. É interessante como que a gente tem que ficar prestando atenção nesse nosso comportamento. Muitos de nós ainda não temos mais essas crianças para conduzir, mas a gente fica olhando se conduzimos assim, se fizemos assim, e como orientamos os outros na condução desses filhos. E ela continua dizendo assim: observa-se claramente nos exemplos acima discriminados uma lamentável defasagem entre a presença do obreiro espírita nos seus ambientes de espiritualização e suas lutas diuturnas além fronteiras do centro espírita. Uma lamentável defasagem. Qual será a razão dessa alteração afetiva indesejável? Qual será a razão dessa alteração afetiva indesejável? Que tem faltado ao aprendiz espírita para transportar ao seu convívio social esses momentos de enlevo emocional desfrutados junto aos grêmios cristãos? O que tem faltado? Não estaríamos, ante tais circunstâncias, vivenciando um afeto artificial? Ou um pseudo-afeto dentro dos ambientes doutrinários? Pergunta firme, né? Pergunta muito firme. Não estaríamos criando, vivenciando um afeto artificial? Oi fulano, oi Beltrana, sorrisinho e tudo, mas sem envolvimento, sem querer realmente saber. E aí me passa pela cabeça: será que a gente também não faz isso lá fora, com as pessoas no seu cotidiano, sem interesse por aquele companheiro, aquela companheira? E essas questões, gente, amigos, ela só é posta porque nós temos um conhecimento cristão espírita. Ela está se baseando nisso aqui, porque tem pessoas que não vão entender isso que a gente está falando. Agora nós não. Então, para não chegar ao ponto da hipocrisia, que muitas das vezes até as crianças falam: ai pai, ai mãe, lá no centro você é todo bonzinho, todo sorriso, tudo isso, mas aqui dentro de casa, e na rua?
Aí gera-se essa questão de, num momento, se comportar de um jeito e em outro momento de outro. As várias personas que nós criamos para até sobreviver em alguns ambientes, para sobreviver. E aí a gente precisa fazer esse questionamento do fundo do nosso coração. Do fundo do nosso coração. Como é que está essa caminhada? Como é que eu estou me portando, né? É essa a ideia que a irmã está tentando trazer para a gente questionar como é que a gente está se portando nesses vários ambientes. E isso, cada um vai fazer a sua análise, vai perceber, eu estou ou não estou. Mas a pergunta é muito interessante. Não estaríamos ante tais circunstâncias vivenciando um afeto artificial ou um pseudo-afeto dentro dos ambientes doutrinários? E aí eu fico me perguntando, a gente vê isso acontecendo? Isso acontece ou não acontece? O que nos leva a essas mudanças súbitas de estado emocional? O que nos leva a essas mudanças súbitas de estado emocional? E é interessante que quando a gente procura uma casa espírita ou um templo religioso, que seja, a gente não está buscando uma coisa, uma sensação, uma vivência mais espiritual, que nos alivia, que nos tranquiliza, que nos responde. Não é essa a ideia quando a gente vai ao encontro desses companheiros? E lá atrás, nas lições anteriores que nós já estudamos aqui neste livro, a irmã chama atenção para a amorosidade, o afeto que a gente deve ter para com o outro. Realmente se interessar pela vida do companheiro que está ao nosso lado no centro, que frequenta conosco na tarefa. Como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que está seu relacionamento? Como é que estão os filhos? Como é que está o trabalho? E a gente, muitas vezes, aqui a gente não para se preocupar com o outro, que é a afetividade, que o livro todo trabalha, a afetividade, o interesse que a gente deve ter pelo outro realmente, pela sua vida. E isso no sentido espiritual, viu, gente? No sentido espiritual, não é para poder descobrir coisa e fofocar, não. É saber realmente como que está a caminhada. Está difícil em algum momento? E a gente se colocar à disposição do outro. Para se quiser conversar, se quiser falar sobre isso, estou aqui. Esse aqui é o lugar para isso. A gente criar essa amizade. Porque se estamos reunidos numa casa espírita, temos afinidades e temos possibilidades de nos amparar. E a gente precisa descobrir isso. A gente precisa se apoiar um no outro. Porque muitas das vezes, amigos, a gente não tem isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A gente não tem companheiras que podem conversar sobre as questões do dia a dia e das questões espirituais. E aqui a gente consegue mesclar os dois assuntos. A gente consegue mesclar. Fulano, acontecendo isso, será que não valeria a pena aumentar o número dos dias do culto no lar? Será que nós não poderíamos introduzir uma água energizada mais vezes ao dia? Será que não seria interessante isso? Vamos estudar sobre isso. É uma questão psicológica, é uma questão que necessita de uma terapia. Vamos falar sobre isso entre nós, porque fica muito mais fácil conversar. E eu tenho descoberto isso. Toda vez que a gente fala sobre algum assunto, a gente mais facilmente consegue combater as nossas dificuldades em nós. Quanto mais a gente consegue fazer isso, falar. Gente, é muito importante falar o que se passa com a gente. Muito importante. Na terapia, as questões psicológicas, a expectativa é que a gente fale. Eu lembro, um caso interessante, que minha mãe foi fazer um tratamento com a homeopata. Aí chegou lá na homeopata, ela começou a perguntar: como é que está a senhora? Como é que está a sua relação com o seu marido? Como é que está com os seus filhos? Como é que está com o seu corpo? Aquela coisa toda. Ela ficou olhando assim: o que essa mãe quer saber? O que
essa mulher está querendo saber? Eu estou passando mal, estou doendo aqui, estou doendo ali, né? E aí ela não gostou da consulta, porque tinha que falar de si. E a gente tem muita dificuldade para falar da gente. Das nossas alegrias até é fácil. Das nossas dores, muitas das vezes as dores físicas têm se tornado assunto de manchete. Porque muitas das vezes a gente curte a dor, a doença. Nossa, mas eu estou com uma dor aqui no fígado, e o outro diz, não, a minha dor no estômago é maior, a minha dor na perna é maior. Aí vira um comentário geral sobre essas dores. E nós, que temos o conhecimento da ciência espírita, quando a gente percebe que tem alguém enfermo, a gente comenta com eles qual é a causa, não o efeito. Porque para que eu esteja enfermo, eu tive alguma atitude no passado semana passada, passado 10 anos, 100 anos, 1000 anos atrás, tive alguma coisa que causou e agora essa enfermidade está se externando no corpo. Por isso que a gente precisa conversar. Será que não é uma prática que a gente normaliza e que a gente precisa fazer o ajuste naquilo? A questão da humanização, a questão da percepção, a gente para muito para prestar atenção e discutir sobre o efeito, repetindo, esquecendo de trabalharmos a causa. Onde foi que eu comecei a construir esse barraco defeituoso, essa situação defeituosa? Será que ainda dá tempo? Dá. E isso a gente tem percebido. Por isso que a gente renasce todo dia. Não sei se vocês já entenderam esse esquema divino. O renascer todo dia. Para quê? Para que a gente perceba o que está acontecendo e faça o ajuste. A ideia de muitos dias nesse corpo é para que a gente faça essas reflexões. E aí a gente conversa com um, conversa com outro, e lá fora as pessoas que não têm o conhecimento, né, da ciência espírita como nós temos, elas vão falar, toma remédio tal, toma isso tal, e o tempo todo nos oferecendo remédios para o efeito, para coisas tão físicas. Quando na casa espírita a gente tem, além desse remédio físico, o remédio espiritual. E esse remédio físico e espiritual que a gente oferece aqui é da convivência, da amizade, que é uma coisa fundamental que a gente devia ter muita atenção com ela. Quem é que está caminhando comigo naquela tarefa? Quem é que está comigo no dia a dia? Quem é que me recebe? São coisas que a gente devia prestar atenção, para que a gente tivesse uma relação de proximidade. Nós que pensamos nisso, ficamos imaginando, quando a gente desencarnar, se a gente tiver uma dificuldade, né, fora do corpo, e a gente lembrar do cantinho de Jesus, não vamos ser atendidos. Já pensaram nisso? Já pensaram nisso? O Júlio, né? Estou passando mal lá, lembro do Júlio, na hora procura o Júlio para mim lá no cantinho que ele vai me ajudar nisso. Assim? Você entender que a gente começa a criar amizades? Amizades. E isso é fundamental, que a gente tem um olhar. Então eu preciso, fulano, Beltrano, está comigo na caminhada e está me auxiliando. Será que não seria bom que eu também me interessasse por ele, pela sua caminhada, pelas suas experiências atuais? Se envolver com o outro? Porque nós viemos aqui, né? Estamos aqui de passagem. E os nossos grupos aos quais a gente faz a nossa adesão são grupos muito importantes para nos fortalecermos. A gente esquece disso, porque a gente passa por situações muitas das vezes que só aquele que tem um olhar espírita pode acalentar, pode me tranquilizar. E a gente precisa buscar isso, né? E ela continua dizendo que as leis de relacionamento espírita ensejam melhores expressões do afeto, em razão da ausência de fatores sociais coercitivos que distanciam os homens. A
Olha que interessante isso, né? Nós podemos falar do hoje, do ontem e do futuro, espiritualmente. Nós temos esses saberes para confortar, para consolar, para esclarecer. Porque muitas das vezes, gente, quando a gente está numa roda de amigos, a solução que eles nos propõem é tão breve, toma esse remédio que você vai parar de sentir dor. Resolveu o problema? Não é essa o nosso pensamento espiritual? O remédio resolve o problema? E aí a gente fica sempre buscando isso. E aí a gente lembra de uma fala de Jesus que é muito legal. Ele fala assim: não vim para os sãos, mas para os doentes. E aí eu preciso lembrar que se eu estou reencarnado, eu tenho algumas coisas para ajustar na minha caminhada. Quais são as minhas enfermidades? Espirituais, tá, gente? Porque nós já aprendemos que as nossas enfermidades, elas nascem, tem o seu nascedor na questão espiritual. Eu já contei esse caso aqui, vou contar novamente. Lá no livro Pensamento Livre, obrigado, o Emmanuel, lá tem uma lição que chama saúde, tem outra que chama corpos, tem outra que chama enfermidade. Nessas lições, o Emmanuel fala como que a gente cria as nossas enfermidades. E ele tem uma história muito bacana, que é assim: você tem o hábito de todo dia comer um pãozinho quentinho. Todo dia de manhã, na hora que você senta, alguém busca, ou você busca lá na padaria aquele pão quentinho. Anos fazendo isso. Aí um belo dia, o pão está frio. Você chega à mesa, esse pão frio hoje. Aí você faz aquela cara de satisfação mesmo. E olha para a pessoa que buscou e falou: fulano, por que o pão hoje está frio? Você fala assim: não, porque mudaram o horário lá da padaria. E agora, na hora que eu chego lá para buscar, o pão está frio. Eu falo: nossa, que desânimo, né? Coisa chata, né? E aí isso vai se repetindo. E aí você passa em frente à padaria, e você não é a mesma. Você entender que a gente começa a criar um marasmo, uma insatisfação? E aí, um mês, dois, você criando aquilo. Toda vez que você pega um pão, você de novo, né? Sabe, aquilo vai crescendo. E aí o Emmanuel explica que essa insatisfação mental, quando vai se fazer a mitose, né, que é a multiplicação das células, essa insatisfação passa para as células. E aí você vai sempre com aquele pensamento insatisfeito, né? E isso vai multiplicando. Então era uma célula, daí uma semana é 2, depois é 3, depois é 4, e aquilo vai virando uma enfermidade. Aonde? No estômago, não é? Não é o ponto que você está insatisfeito na alimentação. E aí passa-se anos, daí a pouco aparecem, né, os cânceres. Por quê? Por causa de um pãozinho frio, né? É um exemplo, tá? É um exemplo. Uma pequena insatisfação que você vai cultivando, vai vivenciando, vai curtindo. Não era para curtir, era para, tudo bem, né? Vamos esquentar o pão de outro jeito, vamos fazer outra coisa, vamos ficar satisfeitos com isso. Mas não, a gente começa a construir essa insatisfação. E essa insatisfação um dia vai parecer ser feito. A causa é a minha insatisfação, não é o pão, é a minha insatisfação com aquela cena que eu estou vivenciando. Isso é muito interessante a gente perceber e estudar. Então, todas nossas... e aí a gente pensa outra coisa que é legal, né? Porque a enfermidade nos chama atenção para a causa. Imagina se a gente não tivesse a sensibilidade do fogo, né? A gente ia ficar com a mão lá queimando, assim, sem sentir a dor. Não, a dor muitas das vezes é um recurso, e é sempre um recurso divino, para nos despertar para alguma coisa que não está funcionando. Então, quando a gente sente algum desconforto, nós devemos procurar sim o motivo daquele desconforto para o tratamento daquilo. A ideia é tratar essa origem. E quanto mais rápido a gente fizer isso, menos tempo passaremos curtindo a dor. A gente continua dizendo assim:
Todavia, seu caráter voluntário, o relacionamento que ela está falando, tá, gente? O relacionamento espírita. Seu caráter voluntário e não proibitivo suscita a boa vontade e a espontaneidade, levando as criaturas a sentirem-se bem aceitas na sua colaboração, criando um clima para relações agradáveis e benfazejas. Então, quando a gente tem no nosso meio de trabalho esse relacionamento afetivo, nós criamos um clima de relações agradáveis e benfazejas. Todavia, essa não é a realidade da sociedade escravizada por relações de conveniência, nas quais o interesse pessoal e grupal definem seus códigos de comunicação, sua linguagem e sua prática. Muitas das vezes, nos nossos ambientes de convívio, não é essa a ideia de ter uma caminhada num clima agradável e benfazejo. E cada um quer se mostrar dono disso, com essa posse, com aquele saber. E aí isso é o que a gente vê nos nossos convívios habituais. E ela vem falando que assim fica o aprendiz espírita com largo e intransferível desafio íntimo de saber como transportar para semelhantes quadros, situações de suas experiências, as boas novas que vêm fluindo no contato com as tarefas doutrinárias. Como eu vou levar para o meu dia a dia as informações que eu recebo dos meus estudos na casa espírita para o meu dia a dia? É uma pergunta muito curiosa e é um desafio, porque muitas das vezes quando a gente vai falar de Jesus, da Boa Nova, do Evangelho, todo mundo vira a cara e fala: lá vem você de novo com esse papo, não é? E aí a gente precisa, como nos dizemos ser inteligente, achar uma fórmula de apresentar essa Boa Nova para essas pessoas de uma forma que elas tenham interesse pelo assunto. Tem interesse. Isso é muito desafiador para nós, porque a gente quer o convívio daquele e daquela no nosso dia a dia, mas o assunto ali é totalmente fora do que a gente gostaria de tratar com as pessoas. Então, como abordar esse? Uma das táticas, um dos exemplos que Jesus diz e nos mostra, é sempre estar primeiramente junto, não se afastar daquele que tem um pensamento, uma fala, uma prática diferente do que a gente gostaria de ouvir, porque essa proximidade faz com que muitas das vezes aquela pessoa nos procure nas suas dificuldades. Se a gente afasta, ele vai ficar sem um referencial. Não sei se já aconteceu com os amigos, mas comigo já aconteceu, de em alguns grupos, quando algum parente de um amigo está em dificuldade, ou quando esse mesmo amigo está em dificuldade, ele me liga, você coloca o meu nome lá naquele livro seu, lá daquela casa sua, lá para ver se minha vida melhora um pouquinho, Então a gente já se torna para aquele amigo, para aquela amiga, uma referência de boas vibrações, de um pensamento diferente. E aí a gente precisa, através da nossa vivência, da nossa proximidade, demonstrar para eles o quanto é importante ter também essa prática. Porque a gente precisa lembrar que todo mundo vai chegar um dia a cansar das convivências, todo mundo vai cansar disso. Felizes somos nós que já cansamos de buscar isso com tanta frequência. E ela diz mais para nós: quando elegemos a humanização na seara espírita, essa proximidade, esse afeto na seara espírita, nas casas espíritas, não avocamos somente a proposição de sermos mais afetivos. Tratamos sim de uma releitura sobre o foco dos objetivos assinalados para desempenho junto aos grêmios espíritas cristãos. Tratamos sim de uma releitura sobre o foco dos objetivos assinalados para desempenho junto aos grêmios espíritas cristãos.
Hoje, destaca-se o Centro Espírita como escola de espiritismo, quando o futuro acena para que ele se promova a condição de escola do Espírito. Olha que sensacional o que a irmã traz aqui, né? Ela distancia, ela traz a diferenciação entre a escola de espiritismo e a escola de espírito. Escola de espiritismo e escola de espírito. O nosso objetivo, né, ela propõe isso, que não é ensinar sobre os livros. Os livros é um meio para que a gente acabe aprendendo a ter relações mais saudáveis com todos. Aí se torna uma escola do espírito. Porque muitas das vezes a gente encontra muitos amigos, colegas que conhecem demais a doutrina, sabem que o livro tal, sabe a resposta tal, conhece o Evangelho, mas isso não faz com que ela se transforme, mude os seus caracteres. E isso é a proposta da ciência espírita. Ela vem para transformar o espírito, não a casa espírita. E muitas das vezes a gente está muito envolvido com a escola do espiritismo, né? E ela continua dizendo: tais terminologias, escola de espiritismo e escola do espírito, podem aparentemente significar a mesma coisa. No entanto, existe uma ontologia, uma razão de serem tais perspectivas que define posturas e propostas bem diversas. Como escola de espiritismo, define ela, em muitos casos, os conteúdos doutrinários são mais valorizados que o homem. Olha que interessante isso, né? Quando eu estou interessado somente na escola do espiritismo, ensinar o espiritismo, o que está no livro tal, o que está na questão tal, eu esqueço de valorizar o homem, enquanto o foco na escola do espírito converge as finalidades da agremiação para o ser, ou seja, sobre a complexidade existencial da criatura, suas necessidades, seus valores, suas habilidades. Sensacional isso, né, amigos? A gente perceber que o objetivo do centro espírita é converger tudo para o ser. Falando da nossa complexidade existencial, falando das nossas necessidades espirituais, dos nossos valores e virtudes e das nossas habilidades, para que possamos auxiliar o outro. E ela continua dizendo: precisamos promover a casa espírita de mera escola de estudos sistematizados e planejados para um centro de convivência. Olha que coisa maravilhosa. Precisamos promover a casa espírita de mera escola de estudos sistematizados e planejados para um centro de convivência e treinamento para desenvolvimento dos traços morais da regeneração. Olha o papel que o centro espírita precisa desenvolver em nós. Nos transformar através de uma convivência. E convivência, ela acontece quando existe conversas, diálogos, não só sobre as questões do livro, mas sobre as nossas necessidades pessoais. Eu tenho dificuldade na tratativa com fulano, eu tenho dificuldade no meu trabalho, eu tenho dificuldade no meu prédio, eu tenho dificuldade na minha família. É necessário que a gente trabalhe essas questões conversando, experiência de uma, solução de outro, e aí sim entra-se o Evangelho. Como é que Jesus trabalhava essas questões do relacionamento em várias situações? Aí entra-se o Evangelho. Será que não seria ideal a proposição que a gente fizesse essa alteração de hábitos, né? Então, achei sensacional quando ela fala que a gente devia transformar em centro de convivência e treinamento para desenvolvimento dos traços morais da regeneração. A gente, no Livro dos Espíritos, lá pergunta o que é a moral.
o que é a moral. E a gente mais ou menos sabe, né? Materialmente aqui, no nosso conceito, né? Nossa, a gente sabe. Mas os Espíritos Superiores trazem uma definição muito interessante. Ele fala assim, que moral é a regra do bem proceder. Moral é a regra do bem proceder. Para com todos. Isso já começa a apertar a gente, né? Porque se eu sou uma pessoa e quero ser uma pessoa moral e eu me alimento, a pessoa que quer alcançar isso, ele tem que pensar na alimentação para todo mundo. Conseguiram entender o que eles estão falando? É uma proposta gigantesca, mas o pensamento tem que ser nesse conceito. Será que na minha família, né, do lado de pai, do lado de mãe, será que todos comem todo dia, como eu? A gente começa de pouquinho, né? Dentro da minha casa todo mundo come. Será que do meu lado paterno acontece a mesma coisa? Será que do meu lado materno acontece a mesma coisa? Assim, para que eu possa me dizer uma pessoa moral dentro dos ensinamentos dos Espíritos Superiores. Todo mundo está bem? Todo mundo está sadio de um lado e do outro? Se não, o que eu posso fazer para colaborar para que eles estejam bem? Se eu estou bem e eu sou uma pessoa de bem, eu tenho que procurar fazer o bem de todo mundo que eu tenho relacionamento. A definição de moral no Livro dos Espíritos é muito interessante. E aí você percebe que, mas vai me faltar alguma coisa se eu distribuir, se eu ajudar, se eu tiver dedicar tempo a ele e a ela. Mas é esse o projeto de Jesus para com todos nós. Porque Jesus distribui para nós todo dia a atenção, o carinho. Assim, a providência divina sempre está a nos servir. E a proposta daquele que conhece o Evangelho, conhece a ciência espírita, é de também agir da mesma forma. Servir. E aí a gente lembra de Jesus, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E servir com alegria, servir com carinho, servir se doando e muitas das vezes até se sacrificando pelo outro, porque esse é o grande desafio da proposta que o Cristo nos oferta, né? Esse pensar diferente, querer ser uma pessoa de bem, moral. E aqui ela fala, né, na regeneração, e aí ela propõe esse futuro. Como estaremos para daqui a 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos? Como é que estaremos? Será que estaremos regenerados? E regenerados no sentido de mudei os meus caracteres? Será que nós vamos estar em condições de residir nesse ambiente regenerado? Muitas das vezes a gente fala assim, não, o planeta vai se tornar vai sair da condição de provas e expiações, vai para um planeta regenerado. Mas a pergunta é, será que a gente vai estar regenerado para poder habitar? Porque quem habita um planeta de provas e expiações está passando por provas e expiações, não é assim? Quem vai habitar um planeta regenerado tem que estar regenerado. E será que as minhas ações atuais, os meus pensamentos, as minhas vivências são pensamentos, atitudes regenerados? Eu sempre me faço essa pergunta, né, gente? Estou partilhando aqui minhas questões íntimas com você. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu tenho esse desejo? Será que eu vou alcançar esse patamar? Né? Vamos trabalhar para isso, né? Me regenerar diariamente, buscar essa ação no bem em todos os lugares. E ela continua dizendo mais um pouquinho. Ensinar espiritismo sem auxiliar o espírito a tornar-se um ser integral pode apenas significar transmissão de conteúdos, informação e conhecimento. Para isso,
Os ambientes de amor e estudos espíritas haverão de transformar-se pelo jejum da indiferença e pela oração do afeto vivido. A pedagogia do afeto na educação do espírito tem regime de urgência. A pedagogia do afeto na educação do espírito tem regime de urgência. Ampliemos o raio de influência do espiritismo em nós. Ampliemos o raio de influência do espiritismo em nós, dilatando suas concepções para além do cérebro, da razão, atingindo o sagrado templo do coração, do sentimento. Espiritismo na inteligência é informação. Espiritismo no sentimento é transformação. Espiritismo no cérebro é informação. Espiritismo no coração é transformação. Quando falamos em humanização, referimos-nos à contextualização, que é oferecer aos profitentes espíritas os instrumentos para que possam fazer dessa informação espírita a sua transformação espiritual. Conhecimento no cérebro, quando é contextualizado, tem o nome de saber. E saber, em outras palavras, quer dizer aprender as respostas e os caminhos para desenvolver seus potenciais humanos na edificação da felicidade própria e daqueles que nos rodeiam. Olha que lindo isso, né? Em outras palavras, saber quer dizer aprender as respostas e os caminhos para desenvolver seus potenciais humanos na edificação da felicidade própria e daqueles que nos rodeiam. O saber, diz a irmã, é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. Essa merece repetir, né? O saber é o conhecimento intelectivo que foi absorvido pelo coração. Saiu daqui e desceu para cá. Contextualizar, portanto, é humanizar o trabalho, a seara. Para contextualizar, oferecendo condições aos nossos irmãos de obterem sua paz e suas respostas divinas. Precisamos rever esse foco da missão do centro espírita, evitando que se torne um lugar de bancos frios, nos quais assentem alunos com largos cabedais intelectuais sobre a nobel doutrina, mas com franca inabilidade para se amarem e transportarem esse amor ao mundo social em que estagiam. Contextualizar é descobrir horizontes, respostas e caminhos. É construir o saber espírita através do autoconhecimento, descerrando para si mesmo os enigmas da existência. E esse aqui é uma das grandes batalhas que a gente tem no nosso dia a dia. Descortinar os enigmas da existência. Como um bom mineiro, né? Oncotô, oncovô. O que eu estou fazendo aqui? Estou contribuindo com o quê? O que me espera? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Os enigmas da existência. E nós já fomos abençoados com todas essas informações, partindo do Evangelho de Jesus, das suas vivências, e depois chegando na seara espírita, nos nossos inúmeros livros que nos fortalecem quanto a essas respostas. Podemos questionar, continua ela, qual utilidade terá para nós o aprofundamento nas encantadoras temáticas espíritas, se muitas vezes em nada ou quase nada tais temas estão auxiliando-nos a sermos homens e mulheres de bem, escondendo a vida afetiva onde pulsamos com a nossa mais profunda realidade. Preparados desde o berço para o sucesso material, raras vezes recebemos aulas sobre o amor. Olha que curioso isso, não é verdade? Recebemos desde o berço informações sobre o sucesso material,
Mas será que recebemos aulas sobre o amor? Fomos treinados socialmente para esconder os sentimentos, camuflar as emoções. Isso é verdade, gente? Fomos criados, aqui ela usa o termo, treinados socialmente para esconder os sentimentos, camuflar as emoções. A gente percebe por que a gente tem tanta dificuldade de falar na terapia da gente. Porque treinamento não nos faltou ao longo. Engole o choro. Já escutaram isso? Engole o choro. Não é? Não, mulher tem que passar por isso mesmo. Consegue entender essa pressão que a gente viveu e foi treinada até hoje? E muitas das vezes nós repetimos esse, viu, gente? Nós repetimos e até exigimos e achamos um absurdo que A ou B não expresse as suas dificuldades. E ela continua dizendo que a educação afetiva, portanto, é o grande desafio no capítulo da transformação interior do ser. Educação afetiva. Que essa é a proposta de Jesus, aprender a ter bons olhos para com todos, mesmo aquele que está fazendo ainda o errado. Porque esse é o grande desafio. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu amo, mas fulano tem que fazer tudo certo. Não é assim? Eu amo, mas tem que mudar. Não. O amor àquele ser, aquele companheiro, aqueles que nos rodeiam, é amar do jeito que ele é. Gente, vocês conseguem ter uma cena muito bacana, né? Jesus com Judas. Jesus e Judas, 3 anos ali, Jesus olhando para ele e falando assim, esse cara tem uma tendência, como é que eu vou fazer para transformá-lo? Jesus investe, né? Eu brinco, né? Falando sério, que um dos maiores investimentos de Jesus com aqueles 12 foi em Judas. Jesus pôs ele do lado, sabe? Cola em mim. Você tem grande chance de vencer essa tendência. E Judas, mesmo assim, recebendo tudo, vendo aqueles milagres, aquelas aparições, vendo toda aquela transformação, ele se manteve ainda duro no seu saber. Isso me chama a atenção para o quanto que a gente tem que amolecer nos nossos saberes equivocados. Tem que ser do meu jeito, é só assim que funciona. E aí a gente insiste e quer que todo mundo se transforme. E aí a escola afetiva, essa educação afetiva, ela vem nos chamar a atenção para a individualidade. Judas precisava trilhar aquele caminho para o seu aprendizado. Jesus precisava ter ele do lado para investir nele. Isso é muito bacana da gente perceber. Respeito pela individualidade do outro e caminhar junto com o outro. Caminhar junto com ele. Ele está errado, ele está equivocado aos meus olhos, né? Porque muitas das vezes os meus olhos não estão vendo a intimidade daquele ser. Tantos anos treinado naquela postura e ainda não teve outras experiências. E a gente muitas das vezes já teve outras experiências e conseguiu fazer aquela transformação. E o respeito precisa acontecer. A educação afetiva, a amorosidade, gente, o amor, ele vem do respeito pelo ser do jeito que ele é. O ser do jeito que ele é. Eu estou convivendo com o papai, com a mamãe, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o chefe, com os colaboradores, e eles são do jeito deles. Lembro de uma frase do Chico, é muito bacana, que ele fala assim: aos outros dou o direito de ser como eles são, a mim não. O Chico era ferrenho com ele, porque ele tinha tanto conhecimento, como assim, não é possível que com isso tudo eu vou cair de novo. E aí ele insistia, perseverava com ele, porque a nossa grande luta, amigos, não é contra o outro, é contra nós, as nossas más inclinações ainda, lembrando muito das nossas inúmeras vitórias, que são muitas,
Porque a gente acerta 99% do nosso dia, mas ainda tem aquele 0,1% que é esse que a gente precisa dar atenção e evitar escondê-lo. Ele tem que ser colocado no alto, esse 0,01 no alto. Falei, eu vou trabalhar para você, é você que eu quero, para me ganhar um 100, para me chegar nessa transformação, nessa regeneração que eu tanto desejo. Então eu preciso colocá-lo à frente e todo dia falar sobre ele, conversar com ele e tentar melhorar essa postura, né? Eu já falei aqui várias vezes a minha briga com a moto, né? Com a velocidade, né? Adoro a velocidade. E aí eu preciso falar que essa velocidade não é boa, que eu me coloco em risco, que isso vai complicar. Eu preciso falar sobre isso. Não adianta eu tirar isso do foco. Não, eu estou dirigindo bem, não aconteceu nada. Ah, minha moto está com 110 mil quilômetros, nunca caí. Não, eu pego esse ponto e coloco na frente. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso trabalhar toda hora que eu ligo ela. Toda hora que eu estou naquela situação, eu lembro daquela cena. E aí, gente, já era para ter melhorado, não era? Tem tantos anos que eu falo sobre isso, né? Ainda não consigo. Mas eu vou conseguir. Porque eu falo sobre isso, eu busco ter força para poder vencer, né? Essa má inclinação que me ronda, né? Estou melhorando. Fique tranquilo, orem por mim, viu, gente? Aí ela fala, né? Ocorre em verdade que os seres humanos não estão preparados para serem humanos. E ela continua dizendo que o século XXI será o tempo das habilidades pessoais. O século XXI será o tempo das habilidades pessoais, dilatando os valores humanos em contraposição ao século XX, que foi o período das habilidades técnicas e mecanicistas. Sigamos os rumos apresentados pela Unesco, que estabeleceu os 4 pilares da educação para o século XXI. Primeiro, aprender a ser. Segundo, aprender a fazer. Terceiro, aprender a conviver. Quarto, aprender a conhecer. E aprendamos uma nova era para nossas casas de amor, definindo-as como lar espiritual para a formação da família universal. Olha que bonita proposta, né? Nosso convívio na casa espírita, nosso convívio na nossa casa, nosso convívio no planeta, ser um lar espiritual. Continua ela dizendo que uma nova e promissora vereda desponta-se na vida daqueles que fluem o ambiente do centro espírita. Na casa de Jesus e Kardec, o amor é lição primeira. E as relações abrem-se para o afeto, não estando regulado por rígidas hierarquias, nem sob a tutela do frio institucional. A casa espírita apresenta-se como escola social das relações sinceras e duradouras, verdadeiro núcleo de treinamento da convivência regenerativa. Nossa grande meta é o desenvolvimento da afabilidade e doçura nos corações, empreendendo uma campanha promissora por novas vivências nas agremiações espíritas ricas de humanismo, nas quais, acima de quaisquer fatores, coloque-se sempre o homem em primeiro plano. Muitas das vezes na casa espírita se coloca o livro em primeiro lugar. Nós precisamos colocar o homem, o ser em primeiro lugar. O amor enquanto sentimento sublime não carece aprendizado, está insito e abundante na alma humana. É natural o amor em nós. O mesmo não ocorre com a atitude amorosa, que torna imprescindível o estudo e o hábito. Saber externar esse sentimento vivificante na convivência exige equilíbrio, autoconhecimento, esforço reeducativo das tendências, desejo de melhorar-se e um ambiente que estimule a busca de semelhantes conquistas. E pergunta a ela: e qual ambiente oferece tanto
quanto os centros doutrinários? E qual ambiente oferece tanto quanto os centros doutrinários para alcançar esse equilíbrio, esse autoconhecimento? Qual agrupamento instiga tanto a melhoria pessoal e íntima, quanto as agremiações dirigidas sobre as diretrizes de Jesus e Kardec? Obviamente, quando proclamamos a necessidade de uma campanha por humanização nas leiras do serviço espírita cristão, é tão somente no sentido de um maior denodo em investimentos e iniciativas que ofereçam a seus profitentes melhores condições de entendimento e convivência, em favor de uma fixação definitiva do caráter humanitário já latente nos núcleos de tarefa. Falta-nos empenhar com maior ostensividade e consciência no trabalho de arregimentação de relacionamentos de maior profundidade afetiva pela saúde de nosso conviver. Falta-nos empenhar com maior ostensividade e consciência no trabalho de arregimentação de relacionamentos de maior profundidade afetiva pela saúde de nosso conviver. As organizações e suas tarefas não têm vida própria. Elas são aquilo que dela fazem seus integrantes. Razão pela qual a permuta relacional e a essência das instituições nas quais fazem parte todos os valores e limites do ser humano. Razão pela qual a permuta relacional é a essência das instituições nas quais fazem parte todos os valores e limites do ser humano. Não é assim razoável desconsiderar ou mesmo tratar com indiferença a vida emocional desse intercâmbio, a fim de não alimentarmos ainda mais a ação mecânica e destrutiva de afeto e estímulo, consumindo os ideais superiores de muitos corações que integram nas fileiras de labor, sem permitir que o encanto do amor e a alegria da amizade faça parte desse conceito de espiritualidade e crescimento pessoal. E ele encerra assim: empenhamos-nos em estabelecer estudos, cursos, técnicas, jogos educativos e reciclagens contínuas junto aos grupos que dirigimos, objetivando mais humanização e menos institucionalização. Igualmente, no campo individual, cada qual reconheça que humanizar é dar de si, e não apenas aguardar as atenções alheias, guardando elevadas expectativas para com os outros. Enquanto dirigentes, investamos na melhoria das condições da vida interpessoal do grupo, elaborando programas saudáveis de convívio familiar e dilatemos os conhecimentos dos tarefeiros sobre a vida de relações, tratando temáticas específicas e adequadas às necessidades e demandas apresentadas na rotina das atividades. Enquanto partícipes das sociedades doutrinárias, busquemos construir esse espaço de renovação para cada um de nós, oferecendo nossa cordialidade, ternura, atenção e carinho para os companheiros, enriquecendo os relacionamentos afins e dilatando as possibilidades de crescimento junto aos mesmos afins. Um programa permanente do indivíduo ao coletivo trará frutos auspiciosos, tornando motivante a convivência. Esse é o piso elementar para que as responsabilidades assumidas no trabalho obtenham um melhor resultado e desempenho das capacidades de talento e talentos individuais, reforçando o centro espírita à condição de ambiente cristão, mas acrescido da garantia insustentável que faz do cristianismo algo essencialmente celeste e universal. Seu caráter humanitário, único capaz de promover o progresso dos homens em razão de preparar seu profitente para ser uma carta viva de paz e do amor em plena sociedade de homens atormentados. A leitura foi longa, desculpa, mas o capítulo era longo, que a gente pense na humanização, a busca de ajudarmos todos nós a alcançarmos um novo patamar. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, gratidão, Senhor, por esse nosso encontro, por esse tratamento,
que a gente possa levar para casa esses frutos e fazermos os nossos ajustes no nosso dia a dia. Que assim seja. Beijo para todos vocês. Até o nosso próximo encontro com Deus. Aleia.